A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar no livro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 5, Tito, capítulo 3, versículo 5 a 7, que diz assim: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Agradecendo mais uma vez a você que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso, se possível, indique o canal para alguém, para que nós possamos crescer cada vez mais. Porque se você, cada vez mais que você curte, o YouTube entende que esse canal é importante e útil para as pessoas. Então, cada vez mais você curte e comenta, ele vai indicar o canal para outras pessoas também. Amém? Nossa introdução vai dizer assim: o Senhor Deus tinha um propósito de nos fazer filhos e herdeiros dele. No entanto, para que tal bênção ocorresse, ele teria de nos justificar. Esse ato não poderia ser feito por decreto, pois pesava sobre nós a sentença do pecado de Adão. Logo, o Altíssimo elaborou um plano perfeito, completo e final em que alguém pagaria por essa queda. Quem pagaria por essa queda? Quem era capaz de pagar? No entanto, como não havia uma só pessoa que pudesse realizar tal obra, o Senhor enviou seu único filho para entrar pela porta, o nascimento materno, e desse modo justificar, não é claro? Ele enviou o único filho que ele tinha para pagar o preço que essa bênção exigia, o preço que o pecado exigia, uma pessoa que não tivesse pecado, né? Mas na terra não tinha ninguém capaz de fazer isso, então ele enviou Jesus. Tudo foi planejado e executado conforme o desejo de Deus, sem que tivéssemos feito algo para merecer essa operação. Claro, o ser humano ele não fez nada para merecer isso. É o amor de Deus derramado sobre nós. O Todo-Poderoso pagou um preço caríssimo de entregar seu amado Filho para morrer em nosso lugar. Fato que o homem natural não consegue entender a razão nem a sua decisão. Ao nos representar, Jesus carregou o nosso pecado e os demais sofrimentos. E por isso Deus pode nos perdoar, curar e fazer seus filhos, é claro. Através de Cristo, Deus nos perdoa, nos cura do pecado e nos torna seus filhos. O homem natural ele não entende como um homem pecador passa a ser filho de Deus, porque é o amor de Deus derramado sobre o homem. A nossa salvação está além de um sentimento mental do Senhor em nos receber como filho. Ele comprou esse direito em um processo complicado e perfeito, a fim de redimir as nossas faltas, dando-nos a garantia de que jamais seremos separados dele. Ao sermos recriados em Jesus, a nossa natureza é mundana, pois, além de sermos santificados na sua palavra, lavados e regenerados pelo seu Espírito Santo, passamos a ser filhos e herdeiros do Pai Celeste, é claro, né? Porque através da palavra nós somos santificados, lavados e regenerados. E pelo Espírito Santo passamos a ser filho de Deus e herdeiro do Pai Celeste, né? Porque o homem, ele não entende isso, o homem natural ele não entende. Porque isso é o amor de Deus derramado sobre nós, né? O amor de Deus é tanto que ele não poupou nem seu próprio filho, mas pelo contrário, ele entregou em morte de cruz para redimir nós pecadores. Aí ele diz assim: Deus não fez nenhuma economia em nos lavar e regenerar, derramando sobre nós o seu Espírito abundante. Por isso podemos estar certos de que nenhum pecado restou, nem qualquer habilidade nos falta. Agora não há mais nada do diabo em nós. Na recriação fomos refeitos em Jesus para sermos usados pelo Pai. Assim como o Mestre, quando esteve na terra, portanto, enfrente o inimigo com a certeza de que sairá vencedor, é claro, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, nós somos reconciliados com Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, e nada pode nos separar do amor de Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 31 vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também
com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os seus escolhidos? Os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tá vendo? Quem tentará? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém pode nos separar, né? Mas Deus é quem nos justifica através de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, na recriação nós somos regenerados, né? Fomos regenerados por quem? Por Cristo. Através de Cristo é que nós fomos regenerados. É triste ver mesmo no meio do Evangelho também a ignorância das pessoas acerca do que somos em Deus, né? Porque muita gente não acredita que uma pessoa que vivia praticando só coisa errada foi regenerada. É considerada santo, é considerada filho de Deus. Muita gente não acredita. Mas Deus, a partir do momento que ele aceita Cristo, ele passa a ser filho de Deus. Antes não, antes ele é inimigo de Deus. Quando ele está longe de Cristo, ele é inimigo de Deus. Mas quando ele aceita Cristo, ele passa a ser filho de Deus. Ele passa a ser filho de Deus, tá vendo? Por isso que nós não devemos ficar preocupados com o que alguém pensa, com quem vai dizer, não. Porque foi Deus, é Deus que nos justifica. É Ele, foi Jesus quem pagou o preço do pecado por nós. Então não devemos ficar preocupados com isso. Ora, não há ninguém mais puro do que os que foram lavados no sangue de Jesus. Na nossa recriação, a nossa ficha foi limpa, descartando tudo que havia do inimigo em nós. Por isso, estamos prontos para sermos usados pelo Altíssimo, assumindo-nos como herdeiro de Deus e não mais como estrangeiro e peregrino. Claro, nós agora não somos mais nem estrangeiro nem peregrino. Nós somos agora co-herdeiro de Deus. Co-herdeiro de Deus, através de quem? Através de Jesus Cristo. Aí, lá em Romanos, no capítulo 8, o versículo 37 vai dizer: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? Deus, ele nos amou, mesmo sem a gente nunca ter visto ele, antes da gente nascer ele já tinha nos amado. Lá em 1 João, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim, olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Mesmo antes de nós sermos feitos, mesmo antes de nós sermos gerados, Deus já estava nos amando. Deus já nos amava. Por isso que ele fez um plano perfeito. E para esse plano ser executado, ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer morte e morte de cruz por nós. Porque todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda decepção, tudo Jesus carregou sobre ele. A Bíblia vai dizer que sobre ele nós fomos sarados. Todas as feridas Jesus carregou por nós. O açoite, a afronta, tudo ele levou por nós. Ele foi quem levou por nós. Não foi o homem, mas sim Jesus. Jesus foi quem sofreu, foi quem foi abandonado. Tudo por nós, por mim e por você. Então, nós somos agora, né, filhos de Deus. E fomos feitos herdeiros, fomos justificados e feitos herdeiros de Deus através de quem? De Cristo. Através de Jesus Cristo. E ele vai dizer, ele continua dizendo que a nossa natureza era mundana, pois além de sermos santificados na sua palavra, lavados e generados pelo seu Espírito Santo, passamos a ser filhos e herdeiros do Pai Celeste. Nós éramos mundanos, vivíamos no mundo fazendo só as coisas que o mundo pedia, mas agora nós fomos regenerados, lavados, e agora nós somos filhos e herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. Amém?